Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Vídeo aula de hoje. Estaremos iniciando aí alguns exercícios de revisão, tá certo? Revisão do ano, né? Tivemos aí um ano conturbado, então nada mais justo do que revisar. Beleza? Pelo conteúdo que vocês estão vendo aqui, né? As figuras, vocês já imaginam que o assunto abordado aqui vai ser o triângulo retângulo, tá? Agora, que parte do triângulo retângulo? São as relações métricas, tá certo? Então eu já coloquei uma colinha aqui pra gente, beleza? E a gente vai estar usando ao longo dos exercícios, beleza? Nesse primeiro exercício aqui, nós temos uma semelhança de triângulos, tá? Pode não parecer à primeira vista, mas nós temos quantos triângulos desenhados ali? Nós temos um pequeno e nós temos um grandão, tá certo? O pequeno, ele é composto pelos pontos A, M e N, tá certo? O grandão é o vértice A, B e C, beleza? Então a gente tem um pequenininho e a gente tem um grandão aqui, tá bom? A base do pequenininho, MN, mede quanto? É só você olhar o desenho ali, ó, 8. A distância AN mede quanto? 10. A base do grandão, X. A base, essa lateral de A até C, eu vou fazer essa pergunta, espero que você responda aí na sua cabeça e vamos verificar se você acertou. A distância de A até C mede quanto? Mede 30 centímetros. Notem que é de A até C. Então essa distância completa aqui, é isso tudo aqui. Tá bom? Então você tem que somar 10 mais 20. Beleza? Para que servem esses risquinhos aqui? É só para indicar para você que eu tenho ângulos congruentes. Tá certo? Então o ângulo C ele é congruente ao ângulo N. O que é ser congruente? Tem a mesma medida. O ângulo B, ele é um tracinho só, ele é congruente ao ângulo M, que só tem um tracinho. Pô, beleza, professor, mas e aí, o que tem a ver ele ser congruente? É só para dizer para você que eu tenho dois triângulos aqui que são semelhantes, tá certo? Dois triângulos, para ser semelhantes, basta eles terem os seus ângulos internos congruentes, tá bom? E você consegue montar aqui uma proporção. A base do pequeno está para a base do grandão, assim como o mesmo lado do pequeno tem que estar para o mesmo lado do grandão. Por que eu estou destacando aqui o mesmo lado? Para isso é que serve essa marcação dos ângulos. O vértice A ele é comum aos dois, tá certo? Isso aqui é indiscutível, tá? E quem é que tem o ângulo de dois tracinhos? É o C. Quem é que tem o ângulo de dois tracinhos aqui? É o N. Então eu posso te afirmar com certeza absoluta que o correspondente do pequenininho, né, do 10, seria o 30. É só por questão de posicionamento. Ah, professor, mas nessa questão tá meio óbvia. Eu só tenho esses 4 valores. Tá certo. Mas e se ele quisesse completar? Se ele quisesse colocar outros valores aqui e outros valores aqui? Podia gerar uma dúvida, né? Qual número que é congruente a qual número? Por isso que serve esses tracinhos, é um indicativo, tá bom? Você pode também se perguntar para quem que ele está olhando. O B olha para quem? Que é um tracinho só, ele olha para o 30. Um tracinho aqui está olhando para o 10, então eles são correspondentes, tá bom? Outra coisa que eu tenho que te alertar é o seguinte: se eu comecei de um lado aqui pegando o triângulo menor, do outro lado eu vou começar do triângulo menor, a base do menor com a base do maior, beleza? Montei uma proporção e a gente sabe que na proporção é uma igualdade de duas frações, é só aplicar aqui um cruz-credo, né? Uma multiplicação cruzada. Então 10x, né? 10 vezes x é igual a 30 vezes 8. Não sei se eu boto... Vou multiplicar, vai.
3 vezes 8, 24. Então 30 vezes 8, 240. O 10 que multiplica vai para a direita dividindo. Então x é igual a 240 dividido por 10, 24 centímetros. Tá certo? A número 1 é só isso. Número 2. No triângulo retângulo abaixo, determinar a hipotenusa, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Alguém entendeu alguma coisa aqui? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui. E para ficar melhor, eu vou pegar aqui uma página em branco. Tá certo? Vou dar aquela ampliada marota. Vou mudar de cor a minha caneta para poder destacar algumas coisas. Tá certo? Então, olha só. Esse triângulo aqui, ele é retângulo nesse ângulo aqui superior, tá bom? Eu não sei por que a minha caneta está fazendo isso, mas vamos lá. A hipotenusa é x. Tá certo, pessoal? A hipotenusa é sempre quem está de frente para o ângulo de 90 graus. É o maior lado do triângulo retângulo. Tá certo? Se você reparar, esse triângulo retângulo, quando eu traço essa altura, a altura é y, tá? Quando eu traço a altura y, a altura ela é perpendicular, 90 graus. Eu corto, né? Eu divido esse meu triângulo retângulo grandão em outros dois triângulos retângulos. Tá certo? Por quê? A primeira coisa que a gente imagina quando vê triângulo retângulo é o quê? A relação de Pitágoras. Tá certo? Que é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Mas por que eu coloquei essas colinhas aqui para vocês? É justamente para você se ligar que existem outras relações. Uma dessas relações é o Teorema de Pitágoras. Existem outras relações que vocês podem ver aqui embaixo. O que seria o Z nessa minha nomenclatura doida aqui do meu enunciado? Vamos lá. Triângulo retângulo, já destacamos, já sabemos o que é. Hipotenusa é o maior lado, seria tá representado pelo x. As projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Vamos lá. Se o maior lado aqui, no caso é x, é a hipotenusa, os catetos 5 e 12 são os outros dois lados do triângulo. Tá certo? Agora, o que seriam projeções? Imagina você que eu acendi uma lâmpada aqui, ó. Tá? E essa lâmpada tá incidindo esses raios, que são essas setinhas, elas batem aqui no meu cateto 5 e elas fazem uma sombra aonde? Nesse meu segmento Z, que ele está chamando de Z. Então a gente diz que Z é a projeção do cateto 5, assim como T é a projeção do cateto 12. Tá certo? Então, mais uma vez, a altura, né? Eu já falei que é o Y. Eu vou olhar para cá e vamos identificar algumas coisas, tá? Essa minha primeira fórmula aqui, ela usa quem? Ela depende de quem? Da altura, que é H, e das duas projeções. Notem que, se eu somar essas duas projeções, eu tenho a hipotenusa, tá bom? B ao quadrado, um cateto. Sua projeção com a hipotenusa. C ao quadrado, o outro cateto, com a sua projeção com a hipotenusa. É por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que essas duas fórmulas aqui, elas são as mesmas. É a mesma fórmula, tá? Só está invertendo o lado. Só muda o lado. Como no exercício ele não vai falar para você quem é B, quem é C, quem é A, quem é M, basta você decorar o quê? Que é o cateto, a projeção e a hipotenusa. Aí não tem mistério, não tem erro. Tá bom? Que mais? Sim. E essa daqui, que é a mais diferente de todas, ela sai da onde? Ela sai de uma semelhança de triângulos, que é feita aqui dentro. Tá bom? Eu não costumo nem dizer para os meus alunos que vale muito a pena você decorar essa. Essa daqui é muito difícil você usar. É o produto dos dois catetos. Tem que ser igual ao produto da hipotenusa com a altura. Tá certo? Mas vamos lá. Enfim,
Primeira coisa que a gente sabe aqui, que a gente pode descobrir é quem? É o x. Lembra, eu tenho todas essas fórmulas aqui, mas você tem que olhar para o exercício e você vai pensar, você que tem que me dizer qual fórmula você vai usar de acordo com o que você tem na questão. Lembrando, eu só posso ficar com uma incógnita por vez, tá certo? De novo, uma incógnita por vez, eu não posso ficar com duas incógnitas numa equação, tá bom? A não ser que você consiga outra equação para poder montar um sistema, tá certo? Então, uma incógnita, uma equação, uma solução. Vamos lá. O x, ele seria a hipotenusa do meu triângulo grandão. Se o x é a hipotenusa, eu consigo aplicar Pitágoras. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 144. X ao quadrado é igual... Quanto que é 25 mais 144? 169, tá certo? E quanto que é a raiz de 169? É 13, tá? Então, vamos lá. 169. Para tirar esse quadrado daqui, você joga para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, já determinamos aqui que o x é 13. Tá certo? Show! Se já sabemos que esse cara aqui é 13, eu já posso aplicar essas duas aqui que eu falei para vocês, ó. Será que vai dar certo isso aqui? Não, não vai dar certo. Eu estou tentando clicar com a caneta, é por isso que ele fica fazendo isso. Tá bom? Eu posso usar aquelas duas das projeções, que seriam o quê? Vamos lá. A projeção ao quadrado é igual... Perdão, cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então vamos lá determinar o z. É só você seguir essa formulinha que está aqui do lado, tá, pessoal? A colinha está aqui. Então, de novo, 5 ao quadrado é igual a projeção dele, z, vezes a hipotenusa, que é 13. É para isso que a gente acha lá antes, tá bom? 5 ao quadrado, 25, igual a z vezes 13. 13 multiplica, vai para o outro lado dividindo. Só vou organizar, botar o z aqui na frente, tá? 25 dividido por 13. Eu não faço ideia quanto que dá isso. Dá 1,92 aproximadamente, tá bom? Raramente isso daqui dá um número inteiro, mas... Beleza? E para fazer, o que eu faço para achar o t? Pô, galera, se você já sabe quanto que vale z, eu sei que tudo vale 13, é só você efetuar uma diferença que você vai determinar o t. Tá bom? Se você quiser, você pode aplicar essa mesma fórmula que a gente acabou de determinar aqui, ó. Com um lado aqui 5, você pode usar essa fórmula com 12. Aí o que eu faria se eu quisesse usar essa fórmula aqui com o 12? 12 ao quadrado. Quem é a sombra dele? O t vezes o 13. Então 12 ao quadrado, 144, igual a t vezes 13. 13 vem para cá, tá multiplicando, vem para cá dividindo. T é igual a 144 dividido por 13. Isso aqui vai me dar 11,076. 11,07, acabou o espaço. É aproximado, mais uma vez, tá bom? E se você somar esse 11,07 com o 1,92, tem que dar quanto? 13. Não vai dar, né, pessoal? Mais 1,92, eu estou fazendo aqui na calculadora, só para vocês terem uma noção. Se eu somar o 11 mais 1,92, vai dar, ó, 12,99. Por que dá isso? Porque a gente aproximou, né? Principalmente esse valor aqui é aproximado, esse valor superior aqui é aproximado. Então deu uma diferençazinha. Nada para se preocupar. Tá bom? Perfeitamente comum
dá uma diferençazinha assim mínima, né? A gente está falando aí de 1 milésimo, tá? De diferença. É bem pequenininho. E muito provavelmente uma questão dessa daqui, se fosse uma questão de concurso, ela já ia te avisar, né? Um valor aproximado, ela ia te dar a opção para você marcar. Enfim, tá bom? Então eu só vou colocar aqui, né? 1,92 e esse cara aqui era 11,07. Tá bom? Tô usando 2 casas decimais, eu vou usar 2 casas decimais aqui. Pra ficar redondinho, se quiser você coloca um 3 aqui, ó. Ou então um 8 aqui no final. Tá bom? Essa coisa horrível aqui é um 11, tá, pessoal? Vocês me desculpem aí. Tá, eu tô brigando com a minha caneta aqui. Eu tenho que comprar uma mesa nova. É que me falta dinheiro pra isso. Mas enfim. Para determinar a altura, que é o Y, você pode trabalhar com esse triângulo aqui, ó, que eu vou destacar para você agora, ó, esse triângulo aqui da esquerda. Repara, se eu usar esse pequeno triângulo aqui, o 5 é a hipotenusa, o Z é um cateto, o Y é outro cateto. Só que só tem esse triângulo? Não. Existe esse outro triângulo aqui também, ó, que eu estou destacando para você, ó. Se você escolher trabalhar com esse, o 12 é a hipotenusa, o T é um cateto, o Y é outro cateto. Ou você pode usar essa minha primeira fórmula aqui, ó, que trabalha com a altura, me fugiu a palavra, altura, e as duas projeções, né? Que aqui ele está chamando de MN, mas aqui pra gente é o que? Z e T. Tá certo? Então, y ao quadrado é igual a z vezes t. Eu vou usar essa, tá? Por questão de escolha, beleza? Pode ser qualquer uma, né? Dessas opções que eu falei para vocês. Z vale 1,92 vezes 11,07. Eu acredito que se fosse uma questão de concurso, seria muito difícil eles colocarem assim, esses números tão distantes assim, né, da realidade. São números decimais muito quebrados. Então, 1,92 vezes 11,07 dá 21,2544. Tá certo? E a gente sabe que para a gente tirar esse quadrado daqui, ele tem que vir para cá como raiz. Então agora é só você apertar o botãozinho de raiz quadrada da sua calculadora e apertar o igual. Então o y vai ser aproximadamente 4,61. Tá certo, mano? Pra gente pouco importa, né? Se a gente tá tendo que arredondar muito ou pouco. O que nos interessa aqui é você aprender o processo. Tá right? Tá right? 3. Sabe-se que a altura de um triângulo retângulo mede 4,8 centímetros e a medida de um dos catetos é igual a 60 centímetros. A projeção desse cateto sobre a hipotenusa é... Opa! Repara, você não precisa nem desenhar. Eu vou desenhar só para você ter uma noção. Aqui, ó, triângulo retângulo. Será que eu consigo virar ele? Só que eu não quero virar. Aliás, eu queria virar ele só mais um pouquinho. Eu acho que aqui no Paintbrush não dá pra fazer esse tipo de coisa. Não dá. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Vai ficar melhor. Porque eu tô querendo representar aqui, para quem não se ligou, num triângulo retângulo igual a esse aqui, ó. Tá? Igualzinho. Que é pra gente se posicionar. Então primeiro ele fala o quê? Meu Deus. Ele fala da altura. Altura sempre perpendicular. Tá certo, pessoal? 90 graus. Tá? Altura
Você pode até colocar logo o quadradinho aqui, aquele quadradinho de 90 graus, tá certo? E agora é só você colocar aqui, substituir, né, os elementos do nosso enunciado. Sabe-se que a altura do retângulo, de um triângulo retângulo mede 48 centímetros. 48 está aqui, né, a altura. Esse cara aqui é o ângulo de 90 graus, tá certo? A hipotenusa está aqui embaixo, a nossa base. A medida de um dos catetos é igual a 60. Vou colocar aqui, mas eu poderia ter colocado aqui na esquerda também. A projeção desse cateto sobre a hipotenusa eu vou chamar de x. Tá bom? Bom, pessoal, então repara. Notem que se eu olhar só para esse camaradinho aqui, ó, isso daqui é um triângulo retângulo também. Tá? Se ele é um triângulo retângulo, esse cara aqui é uma hipotenusa, cateto, cateto. Então é só você aplicar Pitágoras. 90% das questões você consegue aplicar uma fórmula de Pitágoras nela, tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais um cateto ao quadrado, tá certo? 6 vezes 6, 36. Então aqui é 3.600, tem que ter os dois zerinhos. 48 ao quadrado dá 2.304 mais x ao quadrado, tá bom? Letra para um lado, número para o outro. 2.304 ele é positivo, eu vou jogar para a esquerda negativo, tá certo? Então 3.600 menos 2.304 é igual a x ao quadrado. Então vou fazer aqui essa diferença. Dá 1.296. Então 1.296 é igual a x ao quadrado. Eu poderia ter colocado esse x na esquerda, tá, gente? Não tem problema não. Aí é só você apertar o botãozinho da raiz quadrada na sua calculadora. X é igual a raiz quadrada disso aqui é 36. Letra D de dado. Boladão, boladão. Tá certo? Vocês podem ver que as questões elas não são difíceis. Aqui o problema realmente é você lembrar de tudo, porque é muita coisa para você lembrar, né? 4. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Então ele já está te dando aqui a altura do prédio. Correto? Qual o comprimento da escada que está encostada na parede superior? Pessoal, a escada, o chão e a parede do prédio formam um triângulo. No caso, a escada seria a tua hipotenusa. Então, x ao quadrado. A altura do prédio é um cateto, 15 ao quadrado. E a distância da base da escada até a base do prédio, 8 ao quadrado. Tá certo? X ao quadrado é igual a dá 225? 15 ao quadrado, 225. Mais 64. Essa tem um mosquito aqui no quarto, tá me perturbando. X ao quadrado é igual a 289. Agora é só você tirar a raiz quadrada. X é igual a 17 metros. É uma baita de uma escada. 5. Dois polígonos são semelhantes. A razão de semelhança do primeiro para o segundo é 3/4. O que isso significa? Que essa razão de semelhança ela vai seguir para qualquer segmento que seja proporcional de acordo com esses dois polígonos, tá bom? Determine o perímetro do segundo polígono, sabendo que o primeiro é 27. Então 27 está em cima e o x está embaixo, que é o perímetro que ele quer do segundo. Pô, professor, por que o x está embaixo? Lê de novo, ó. Os polígonos são semelhantes, a razão de semelhança do primeiro para o segundo. Então o primeiro está para 3 e o segundo está para 4. Nota que o segundo tem que estar embaixo. Determine o perímetro do segundo, x embaixo, sabendo que o do primeiro é 27, está aqui em cima. Então daí para frente é só você aplicar aqui um cruz credo, né? 3x é igual a 4 vezes 27.
x é igual a 4 vezes 27 dividido por 3. Quanto que é 27 dividido por 3? 9, né? E quanto que é 4 vezes 9? X é igual a 36 centímetros. Beleza, Edileuza? Então, maravilhosa. Questão 6. Eu dei uma misturada aqui. Eu peguei alguma coisa aqui de PA, de PG. Nesse caso aqui é PG, né? A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe. 2, 6, 18, 54. Determine o oitavo termo. Ele quer o A8 desta progressão. Tá certo? Bom, pessoal, A8 nem é tanta coisa assim, né? Ele quer só o oitavo termo. Então, o que você poderia fazer a princípio? Nota que o primeiro aqui é quanto? 2. O segundo, 6. Do 2 para o 6, ele multiplicou por quanto? 3. Então, a nossa razão, não esquece que a razão na PG a gente chama de Q, né? Que vem de quociente. A razão é 3. Tá certo? E o A1, que é o meu primeiro termo, é 2. Beleza? Eu quero só o meu oitavo termo. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é vir multiplicando. O 2 é o primeiro, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, tá bom? 54 vezes 3 dá 162. Quinto vezes 3 dá 486. Como é que eu me perdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1458 e 4.374. Isso aqui é um crescimento que a gente chama de exponencial, né? Repara que ele nem andou tanto, mas olha o quanto que ele cresceu, né? O quanto que ele aumentou. É por isso que é muito comum quando você fala assim, você ouve falar, né? Determinada coisa teve um crescimento exponencial. É isso, é porque cresce muito e muito rápido. Tá certo? Ah, professor, pô, beleza, isso aqui foi porque foi 8, né? Foi molezinha, não foi tão longo assim. Agora, se ele pedisse o centésimo termo, o milésimo termo, eu não vou ficar fazendo de 1 a 1. Eu concordo com você. O ideal é sempre que você use a fórmula. Caraca, professor, eu não lembro a fórmula da PG. Tá, então eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou tentar que você puxa aí da tua memória como que chega na fórmula. Lembra da minha videoaula a respeito de PG. Vamos lá. A1, correto? A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Do A1 para o A2, eu estou multiplicando por um número que a gente chama de razão, tá? Que é essa minha constante. Beleza? O que eu poderia ter feito, além de imaginar um número que multiplica por 2 para chegar ao 6, para poder chegar na minha razão? Eu posso fazer um caminho inverso. Eu posso, a partir do segundo termo, dividir o termo anterior para chegar na razão. Então acompanha comigo. Quer ver? O 6. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Quanto que é 18 dividido por 6? 3. 54 dividido por 18? 3. Então, um termo dividido pelo seu antecessor é a razão. Então, eu posso escrever assim, ó. A2 dividido por A1 é igual a razão. Tá certo? Se eu pegar esse A1 que está dividindo, eu vou jogar para o lado da razão. Eu posso dizer que o segundo termo é igual a razão vezes o A1. Tá? Guarda isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que agora com o A3. Então, o A3 dividido pelo A2 é igual a razão. Tá certo? Igual a razão. Se eu pegar esse A2 e jogar para do lado da razão, como é que vai ficar?
o terceiro termo é igual a razão vezes o A2. Só que o A2 você acabou de escrever para mim aqui quanto que ele vale. Quanto que vale o A2? Está aqui do lado, ó. O A2 ele vale para a gente isso aqui. Então, aonde eu tenho o A2, eu poderia estar escrevendo Q vezes A1. Afinal de contas, como é que ficaria isso aqui? O A3 seria Q vezes Q, que é o quadrado, vezes A1. Não entendeu ainda? Vamos lá. Se eu fizer isso aqui agora com o A4, A4 dividido pelo A3 é igual à razão. O A3 está dividindo, jogo lá para a direita multiplicando, isso aqui ficaria como? A4 é igual a A3 vezes a razão. Só que o A3, você acabou de falar para mim que vale quanto? Está escrito aqui, ó. Q elevado ao quadrado vezes A1. Então eu posso tirar esse cara aqui e escrever Q elevado ao quadrado vezes 1. Só que Q ao quadrado vezes Q, repete a base, somos expoentes, 2 mais 1, 3. Então o A4 é igual a Q elevado a 3 vezes A1. Então, repara no padrão aqui que está se repetindo. Não, vermelho não, vamos pegar aqui o verde, ó. 4, 3, 3, 2, 2, 1. O expoente do Q, ele é sempre um número a menos que o meu índice, ó. Ele é sempre um número a menos que o meu índice. E o Q e o A1, eles se repetem. É a mesma coisa. Tá certo? Então, com isso, a gente chegou na fórmula. Sim, chegamos numa fórmula. O termo geral, que a gente chama de AN, é igual a 1, que ele não muda, vezes a razão. Só que o expoente da razão é sempre um número a menos que esse índice aqui. Então vai ser N menos 1. Tá bom, pessoal? Isso daqui serve para qualquer PG. Portanto, se eu quero o A8, vai ser A e o 8 aqui no lugar do N. A razão, perdão, o primeiro termo é 2. A razão é 3. E o expoente é N menos 1. 8 menos 1, 7. De qualquer jeito, você ia precisar de uma calculadora, que esse número é bem grandinho, né? Então, 3 elevado a 7 dá 2.184, perdão, 87, vezes 2 dá 4.374. Isso aqui seria a maneira correta de se resolver. Tá certo? Por que eu gosto de dizer que é a maneira correta? Que é para você não ficar contando aqui um por um. Porque normalmente os exercícios eles não são pequenininhos. Ele não pede o oitavo termo. Ele pede centésimo, milésimo. Lógico que se fosse uma questão de concurso, ele não ia mandar você fazer, né, 3 elevado a lá vai fumaça. É muita coisa. Muito provavelmente as tuas opções lá para marcar, né, elas iam ter alguma coisa já em cima do expoente, um número fatorado, né, para ficar um pouquinho mais fácil. Mas enfim, 7. Calcule o valor de x. Voltamos aqui para os triângulos. Isso daqui, pessoal, é uma semelhança de triângulos. Como que eu vou saber quem é correspondente a quem? Pela sinalização dos ângulos. 2 tracinhos, ele está olhando para quem? Para o 21. 2 tracinhos está olhando para quem aqui embaixo? Para o x. Então eu posso dizer que 21 sobre x é igual. Deixa eu pegar outra caneta aqui, azul. Um tracinho está olhando para o 15, um tracinho olha para quem? Para o 5. Faz isso que tu não erra, não tem como errar, tá? 15 está olhando para o 5. Tá certo? Se você prestou atenção, se tu já se ligou, o que está acontecendo aqui do 15 para o 5? Eu estou dividindo por 3. Então desse lado aqui eu também tenho que dividir por 3, porque são
duas razões iguais que formam uma proporção. Então x é igual a 7. Tá certo? Pô, professor, não quero fazer assim não. Posso multiplicar cruzado? Pode e deve. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Tá certo? Isso é só uma setinha aí se você quiser, por acaso, economizar um tempo. A gente vai usar essa mesma linha de raciocínio aqui das setinhas aqui desse lado, tá? Nesta nova questão. 8. A figura a seguir, os ângulos C igual a E, vale 100. Os ângulos D, o B é igual a D, que vale 50. Agora ele está falando aqui dos lados. O lado BC, 2, AB, 4. Não precisava nem estar escrito aqui, né? Porque está no desenho. A é 5, blá, blá, blá. Calcule o X e o Y. Enfim, falou coisa demais aqui, não precisava disso tudo. Porque o desenho já nos dá tudo que precisamos, tá certo? Então, mais uma vez aqui eu vou puxar as setinhas para vocês, só para ficar mais claro, né? Um tracinho olha para quem? Para o 4. Um tracinho olha para o Y. Então, 4 sobre Y vai ser igual. Vou pegar aqui minha outra caneta verde. Dois tracinhos, que é o A, olha para quem? Para o 6. Dois tracinhos, olha para o 2. Só que lembra, eu comecei a pegar o 4. O 4 é o pequeno. Do outro lado aqui, eu tenho que pegar o pequeno primeiro, hein? Então vai ser 2 sobre quanto? 6. Tem outra coisa ainda para igualar? Tem, o terceiro lado que eu não peguei, né? O D está olhando para o 9 e o B está olhando para o X. Então, lembra que eu comecei do pequeno, né? X está para 9. Tá certo? Você pode reparar que eu tenho 3 frações se igualando. Qual que eu vou pegar primeiro? Você que escolhe. Eu vou selecionar essa dupla aqui primeiro. Depois que eu terminar de efetuar o meu cruz credo ali com ela, eu vou pegar esta dupla aqui. Tá certo, pessoal? Beleza? Então separa em duplas e efetua o teu cruz credo, multiplica cruzado. Tá bom? Só que tem um porémzinho aqui. Aos olhos mais atentos, não sei qual é a cor que eu pego. Vou pegar aqui um laranja. Acabei de usar. Vou pegar isso aqui, eu nem sei qual é. Repara, o que está acontecendo aqui do 2 para o 6? Eu estou multiplicando por 3. 2 vezes 3, 6. Então, tudo que vai do numerador para o denominador, ele tem que seguir essa linha. Eu vou multiplicar o 4 por 3, logo o y vale quanto? 12. E o x vai ser 3 vezes x igual a 9. Só que eu não sei quem é x, então você pode pensar ao contrário. Do 9 para subir, eu tenho que dividir por 3. Logo, o meu x é igual a 3. Tá certo? Pô, professor, não entendi, eu não quero fazer assim não. Eu posso multiplicar cruzado? Pode, foi a primeira coisa que eu falei para você. Separa as duplas, pega duas razões, né? Tá aqui, eu separei para você de caneta colorida, multiplica cruzado e manda brasa. Tá bom? Você vai chegar lá do mesmíssimo jeito. E as duas últimas questões, né? A gente tem aí questões aí de PA e PG. Questão 9. Que número ocupa a 70ª? É assim que fala? Me deu um branco agora. Não, 70ª é 70. Posição 700. Cara, eu esqueci. Enfim, desculpa a ignorância, mas eu esqueci. A posição 700 na PA seguinte. Olha que ele pegou bem pesado aí com você. Ele quer o A700. Repara que é para você realmente não ficar fazendo ali um por um. Tá bom? Então aqui a gente vai ter que lembrar também como é que a gente chega na fórmula do termo geral da PA.
como que a gente chega na fórmula do termo geral da PA? Vamos lá, linha de raciocínio. O que você vai fazer para determinar aqui a tua razão? Você pega o teu segundo, subtrai do primeiro. 7 menos 3, 4. Terceiro menos o segundo, 11 menos 7, 4. Repara que é sempre um padrão. Então, o A2 menos o A1 é igual à razão. O A3 menos o A2 é igual à razão. O A4 menos o A3 é igual à razão. Assim por diante, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara que está subtraindo e vou jogar lá para a direita somando. Então, o A2 é igual a razão mais A1. O A3 é quem? A razão mais o A2. O A4 e assim por diante, tá, gente? Não vou fazer isso infinitamente não, pelo amor de Deus. É só para você pegar aí a linha de raciocínio, né? Para você pescar essa linha de raciocínio. Repara, eu tenho agora o valor do A2 para poder substituir embaixo. O A2 ele vale quanto? R mais A1. Então ele vai cair para cá. Tá? Então, aonde eu tenho o A2, você vai tirar esse cara aqui e você vai colocar o quê? R mais A1. Só que repara, eu já tenho esse R aqui na frente. Então vai ficar R mais R, 2R. Me falta espaço. O A3 agora pra gente será 2R mais A1. Tá bom? O A3 vale quanto? 2R mais A1. E aonde é que você viu o A3? Aqui. Você vai pegar e vai substituir. Vai ser a mesma coisa. Tira o A3, você vai colocar 2R mais A1. Só que você já tem esse R aqui. R mais 2R, 3R. 4, 3R mais A1. Já deu para perceber qual é o nosso padrão aqui? 2, 1R, 3, não, aqui embaixo, 3, 2R, 4, 3R. Então, o cara que está do lado do R, ele é um número a menos que o índice. O cara que está do lado do R é um número a menos que o índice. Então, basta você fazer o quê? Você vai colocar R mais A1, tá? Padrãozão. E quem vem do lado do R? Qual é o número que eu vou escrever do lado do R? É o índice menos 1. Então vamos lá. A1, né? Eu só coloquei o A1 na frente, tá? Mas não tem problema não. Aqui. Beleza? Mais 700 menos 1 vezes a razão. Ok? Então, de novo, o cara que vem do lado do R é sempre um número a menos que esse cara aqui, que é o meu índice. Então, A 700 é igual, o A1 vale quanto lá? 3 mais 699 vezes 4. 699 vezes 4 dá 2.796. Mais 3, 2.799. Aqui o grande problema é você lembrar do termo geral. Lembrou do termo geral? Tu mata a questão. Tá certo, mano? Beleza? Beleza. Então vamos lá. 10. Quantos múltiplos de 4 com 4 algarismos existem? A gente pode pensar no seguinte: o que é múltiplo de 4? São números que andam de 4 em 4. Então a razão é 4. Tá certo? Qual o primeiro múltiplo que vem na tua cabeça? 0. Segundo, 4. 8.
12. E assim por diante, tá? São infinitos. Só que ele quer múltiplos com 4 algarismos. Então tem que ocupar 1, 2, 3, 4 casinhas. Tá certo? A gente começa. Tem que buscar o primeiro, né? A gente tem que buscar o primeiro, não tem como. Qual o primeiro múltiplo de 4 algarismos que a gente conhece? Isso aqui é uma charada, né? A gente tem que buscar aqui uma série de linhas de pensamento para a gente entender. Primeiro de tudo, você tem que saber, óbvio, você tem que saber o que é múltiplo para poder chegar na razão. O primeiro de 4 algarismos é o 1000. Tá bom? Por que eu sei que é 1000? Além dele dividir por 4, para ser múltiplo de 4, ele tem que dividir por 4, pessoal. Os dois últimos algarismos terminam em 00. Todo número que termina em 00, ele é divisível por 4, tá bom? Para você saber se o número divide por 4, basta você olhar os dois últimos algarismos. Se terminou em 00 ou os dois últimos algarismos dividirem por 4, esse cara é divisível por 4. Esse cara é múltiplo de 4, tá bom? Então, já sei quem é o meu primeiro número. Quem é o meu A1? É 1000. Quem é o meu último número? Que eu vou chamar de AN, porque eu não sei. O teu objetivo aqui é descobrir o N. Ele quer saber a quantidade de números. Quem é o meu último número? Eu vou pegar o maior número de 4 algarismos que eu conheço. Tá? Esse é o maior. E eu vou verificar se ele divide por 4. Como? Acabei de falar para vocês, né? Qual é o critério? Você olha os dois últimos e você tenta dividir. 99 dividido por 4, não dá. 98 dividido por 4, não dá. 97 dividido por 4, também não dá. 96 dividido por 4, dá. Você vem reduzindo, né? Vai diminuindo o número até você achar alguém que você consiga. Então, 9.996 é o meu último número. Então, só para ficar mais claro, quem é o meu primeiro número? 1000. Aí eu vou ter aqui, né? Não sei quantos. O meu último número, 9.996. De novo, o 96 ele divide por 4, então esse número todo divide por 4. É assim que se verifica. Tá bom? Então, meu último termo quem é? 9.996. Beleza? Já temos tudo que precisamos. O que a gente vai fazer agora? É só aplicar a fórmula do termo geral. Tá bom? Que a gente acabou de ver a fórmula. Qual é a fórmula? Vou escrever de novo para você. AN é igual a 1 mais N menos 1. Lembra que é esse cara aqui, menos 1, vezes a razão. Então é só a gente substituir. Quem é o AN? 9.996. Igual. Quem é o A1? 1000. Mais N menos 1, eu não sei. É justamente esse cara aqui que é a tua incógnita. Vezes a razão, que é 4. Tá bom? É uma equaçãozinha agora do primeiro grau normal. 1000 é positivo, vai para a esquerda negativo. 8.996 igual a N menos 1 vezes 4. 4 multiplica, vai lá para a esquerda, dividindo. Então vamos lá, 8.996 dividido por 4 dá 2.249. A gente está quase acabando já. N menos 1. Menos 1 é negativo, vai para a esquerda, positivo. Portanto, N é igual a 2.250. Tá bom? Letra E de escola. Beleza, pessoal? Então, 50 minutinhos. Deu um tempinho de aula aí pra gente resolver. Eu explicando isso tudo aí, desde a teoria até a resolução. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus aí. Até a próxima resolução de exercícios. Falou? Grande abraço. Valeu!